Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de Geometria Analítica. Sou o professor Anderson e na aula de hoje a gente vai aprender a calcular a distância entre dois planos dados. Bom, definição que a gente tem para distância, entre dois planos é deduzir a menor distância entre quaisquer dois pontos, envolvendo ali os planos, tá? Então, é calcular a distância entre o plano π1 e π2. Então, definição, funciona assim: você vai calcular a distância entre um ponto de P, de π1 e um ponto de π2 e vai variar esses pontos, Calcula as distâncias entre qualquer ponto de π1 a qualquer ponto de π2. Todas as distâncias possíveis você vai calculando. A menor que você encontrar, é a distância do plano π1 ao plano π2. Aqui a gente não precisa deduzir uma fórmula, tá? Para calcular essa distância, tá? Vamos lembrar lá da aula que a gente fez sobre posição relativa de dois planos? Das dois planos, nós temos três possibilidades. Então, dadas duas equações de planos, esses dois planos dados podem ser transversais, como nesse desenho aqui, ó, em que a interseção deles é essa reta, tá? Os planos podem ser paralelos, e nesse caso estou englobando o caso que são paralelos coincidentes, e paralelos distintos, Paralelos coincidentes, o que isso quer dizer? Os planos são iguais. Nesse caso, a interseção é ambos, O plano π1 é a interseção do plano π1 com o plano π2. E no caso em que eles são paralelos distintos, a interseção é vazia, tá? Agora olha só, nesse caso, como a interseção existe, não vazia, é uma reta, a distância entre eles é zero, tá? Então a primeira coisa que a gente vai fazer para calcular a distância entre dois planos é determinar se eles são transversais ou se eles são paralelos, tá? Como é que a gente faz isso? Você lembra da aula passada? É só verificar se os vetores normais a eles são paralelos ou não. Se os vetores normais forem paralelos, os planos são paralelos. E se eles não forem paralelos, os planos são transversais. Então, se M e N não são paralelos, isso implica que eles são transversais. Ou seja, a distância deles, a distância entre eles vai dar zero. Agora, se eles forem paralelos, então a gente sabe que os planos não são transversais. Então, eles são coincidentes ou não. Tá? Então, nesse caso, digamos que foi lá fazer o exercício. Foi lá e mostrou que os vetores normais ali dos planos são paralelos. Então, você sabe que está nesse caso ou esse. Nesse caso, a distância é zero. Porque eles são coincidentes. E nesse caso, a distância não é zero. Tá? Então, a distância aqui é positiva nesse caso. Mas não acho que nesse caso, se eu pegar um ponto P no plano π1 e calcular a distância do ponto P até o plano π1, isso vai dar zero. Que é igual, a distância entre π1 e π2. Aqui também, ó, se eu pegar um ponto P, calcular a distância dele até o plano π2, aqui eu escrevi errado, A distância de P é π2, tá? Peguei um ponto P no plano π1, calculei a distância dele até o... Na verdade, o π1 tá aqui embaixo, Peguei um ponto P no plano π1, calculei a distância dele até o plano π2. Isso aqui vai dar um número positivo. Independente de quem seja o P que eu pegue, isso vai dar sempre o mesmo número, Então, o mínimo da distância entre os pontos do plano π1 até o plano π2, é justamente a distância de qualquer ponto do plano π1 ao plano π2. Porque eles são paralelos, tá? Ou seja, então nesse caso a distância do plano π1 até o plano π2 é a distância do ponto P até o plano π2. A gente consegue calcular, isso aqui quando a gente estudou lá nas duas aulas atrás, distância de ponto a plano. Tá? Então como é que a gente vai proceder aqui? Então aqui, ó, no item A aqui desse exemplo, quero calcular a distância entre o plano π1, que
tem a equação geral 2x menos y mais 2z mais 9 igual a 0. E o plano π2 que tem a equação 4x menos 2y mais 4z menos 21 igual a 0. Dá pra fazer, por exemplo, a gente bater o olho aqui, ó. Dá pra ver que esses planos são paralelos distintos, né? Olha a equação, ó. Os coeficientes x, y, z ó, são proporcionais, né? Só multiplicar por 2, né? E o termo independente, que os termos independentes não seguem essa proporção por 2, tá? Então eles são paralelos distintos. Se por acaso as equações forem dadas, você conseguir identificar que eles são iguais, os planos são iguais, né? Você pode afirmar que a distância é zero, tá? Mas se você quiser, vamos aprender a fazer usando essas equações aqui. Então lá, eu dei duas equações de plano. A primeira coisa é fazer é determinar se os planos são transversais ou não. Caso que olhando, já dá pra saber que eles não são transversais, mas vamos fazer de conta que a gente não sabe disso, né? Ou seja, determina se os vetores normais são paralelos ou não. Então note que M é um vetor de coordenadas 2, menos 1, 2 é um vetor normal AP1 e um vetor normal AP2, o vetor N tem coordenadas 4, menos 2, 4. Esses dois caras são vetores normais AP1 e P2 respectivamente. É fácil ver que eles são paralelos, né? Ó. Olha só, o vetor 2m, isso é 2 vezes 2 menos 1 vezes 2. Isso vai dar o vetor 4 menos 2, 4. Que é justamente o vetor n, né? Então, como vale n é igual a 2m, né? Eles são múltiplos. M e n são paralelos. Se os vetores são paralelos, π1 e π2 são paralelos. Então, assim, todo exercício, a primeira coisa que você vai fazer, se você quiser usar esse método para calcular a distância, determina se os planos são paralelos ou não. Ou seja, pega um vetor diretor de um plano, do outro plano, verifica se eles são paralelos. Se eles são paralelos, então os planos são paralelos. Falta deduzir se eles são coincidentes ou distintos. Em ambos os casos, como é que se calcula a distância de um plano ao outro? Pega um ponto num plano e determina a distância, calcula a distância dele até o outro plano, tá? Ó, um ponto aqui, ó. No plano π1, por exemplo, pega x igual a 0, y igual a 9 e z igual a 0, né? Substitui aqui, ó. Vai dar 2 vezes 0, menos 9, mais 2 vezes 0, mais 9. Vai ficar menos 9 mais 9 vai dar 0. Então, ponto 0, menos 9, 0 tá nesse plano, tá? Então, vai em qualquer um dos dois planos e acha um ponto. Tenta o mais simples possível. Ele vai jogando tentando fazer algumas coordenadas nulas e ajeitando uma coordenada para achar um ponto, né? Então, o ponto P de coordenadas 0, 9, 0 é um ponto de π1, né? Por quê? Porque 2 vezes 0, menos 9, mais 2 vezes 0, mais 9. Isso dá 0 menos 9 mais 9. 0 menos 9 mais 0 mais 9, que dá 0. Aí, a distância do plano π1 até o plano π2 é a distância desse ponto P que a gente pegou no plano π1 até o plano π2. Aí lembrando como é que a gente calcula. No numerador, então, a gente vai calcular, substituir as coordenadas do ponto do plano π1 nesse membro aqui, ó, da equação geral do plano π2, né?
Então vai ficar 4 vezes 0. Menos 2 vezes menos 9. Menos 2 vezes 9, né? Na verdade. Mais 4 vezes 0. Menos 21. Aí no denominador vai aparecer a norma do vetor diretor do π2, que está aqui, ó. Então dando raiz quadrada vai aparecer 4 ao quadrado. Mais menos 2 ao quadrado. Mais 4 ao quadrado. Ó, o denominador vai ficar 16, mais 16, 32, mais 4, 36. Raiz quadrada de 36 é 6, né? Numerador aqui, ó. Isso aqui dá 0. Isso aqui dá 0. Isso aqui dá menos 18, menos 21, menos 39, né? Aí tem que tirar o módulo. Então isso aqui fica 39 sobre 6. 39 dá pra simplificar por 3, né? Vai dar 13. 13 meios, né? Então isso aqui dá 39 sextos, aí simplifica por 3, tá? Então a distância entre os planos π1 e π2 dá 13 meios. Bom, gente, agora no item B, ó, a gente quer calcular a distância do plano π1, né? De equação geral x mais y mais z igual a 0. E o plano π2, né? Que é o plano de equação geral x mais y mais z mais 2 igual a 0. De novo, olhando para a equação aqui, dá para ver que os planos são paralelos distintos, né? Os dois têm o mesmo vetor normal, mesmo vetor normal, né? 1, 1, 1. Tá? Mas assim, então não dá pra afirmar qual é a distância, né? Porque se a gente consegue ver que são paralelos distintos, né? Não dá. Então note que esses dois caras são vetores normais. Na verdade é o mesmo, né? Aos planos π1 e π2. Logo π1 é paralelo a π2. Mais do que múltiplos, né? Pois eles são iguais, tá? Beleza, então a distância do plano π1 ao plano π2 é a distância de um ponto de um plano até o outro, né? Aqui não, na equação que está em amarelo, é facinho achar uma solução, né? Pega a origem, 0, 0, 0. 0 mais 0 mais 0 dá 0. Tá? Então é fácil ver aqui. Então, como P é um ponto do plano π1, segue que a distância do plano π1 ao plano π2 é a distância do ponto P ao plano π1. P é o plano π2, né? Bom, a equação do π2, ó. Então vou substituir aqui o 0, 0, 0, ó, vai ficar módulo de 0 mais 0 mais 0 mais 2, né? Isso aqui fica módulo de 0 mais 0 mais 0 mais 2 dividido pela raiz quadrada, né, pela norma do vetor normal do π2, que é 1, 1, 1. Então vai ficar 1 quadrado mais 1 quadrado mais 1 quadrado. Ó, isso aqui é fácil, né? Vai ficar módulo de 2 dividido pela raiz quadrada de 3. Que é 2 dividido pela raiz quadrada de 3. Tá? Bom, agora o item C, ó. Quer calcular a distância do plano π1, né? De equação geral x mais y mais z igual a 5 meios. E esse plano π2, né? Que é dado por essa equação vetorial. Tá? Bom, primeira coisa é encontrar os vetores normais, né? E determinar se eles são paralelos ou não. Então, primeiro vamos deduzir um vetor normal ao plano π2. Aí você pode fazer de várias maneiras, né? Você pode deduzir a equação geral do plano π2
Uma outra maneira que eu vou fazer é para pegar os dois vetores diretores e calcular o produto vetorial deles, né? Com certeza esse produto vetorial vai ser um vetor normal a esse plano, tá? Então, bom, um vetor normal plano π1, né? Pela equação, né? Que é x mais y mais z igual a 5 meios. Um vetor normal plano π1 é o vetor 1, 1, 1. Esse cara aqui é um vetor normal ao plano π1. E um vetor normal ao plano π2, né? É só pegar, calcular o produto vetorial entre os vetores diretores do plano π2, né? Que são aqui, ó, menos 1, 0, 3, 1, 1, 0. Então a primeira coordenada aqui, ó, vai dar 0, menos 3. No J, ó, a segunda coordenada dá 3, menos 0, que dá 3. Na terceira coordenada vai dar menos 1, menos 0, menos 1. Então esse vetor N é um vetor diretor de π2. Bom, se você olhar esses dois vetores, ó, eles não são paralelos, né? Pega ali a segunda e terceira coordenadas, né? Então, como o determinante dessa matriz aqui, ó, isso fica 1 menos 3, que é menos 2, que não é 0, né? Então segue que os vetores M e N não são paralelos. Logo, os planos π1 e π2 são transversais. E além disso, você pode afirmar que a distância entre eles é zero. Bom, gente, agora não entendeu? A gente é dado o plano de equação geral x mais y mais z igual a zero. E o plano de equação geral 2x mais y mais z mais 2 igual a zero. Se você pensar no que a gente aprendeu lá na aula passada, né? Umas aulas atrás aí, ó, quando a gente está estudando posição relativa, esses dois vetores são transversais, né? Porque ó, as coordenadas aqui do x, y, z, né? Os coeficientes, né? Não são proporcionais. Tá? Então os pontos são transversais, consequentemente a distância entre eles é zero. Tá? Uma maneira de afirmar isso aí, ó. Um vetor normal ao plano π1 é o vetor 1, 1, 1. E um vetor normal ao plano π2 é o vetor 2, 1, 1, né? Ó, 1, 1, 1, 2, 1, 1. Isso aqui são vetores normais. Aos planos π1 e π2, respectivamente. Logo, logo não, né? E como eles não são paralelos, né? Ó, pega ali as duas primeiras coordenadas de cada um. Esse determinante fica 1 menos 2, que dá menos 1, que não é 0. Como esse determinante não é 0, segue que M e N não são paralelos.
Logo, os planos π1 e π2 são transversais. Onde a distância, né, entre eles é zero. Agora calcular a distância entre os planos do item E aqui, ó. π1 é o plano de equação geral x mais y mais e igual a 5 meios. E o π2 é dado por essa equação vetorial aqui. Primeira coisa, um vetor normal do plano π1 tem coordenadas 1, 1, 1. Aí um vetor normal do plano π2 eu preciso obter ele primeiro, né? Note que M igual a 1, 1, 1 é um vetor normal ao plano π1. Um vetor normal ao plano π2. Bom, se você quiser, em vez de fazer aí pelo produto vetorial e direto determinar a equação geral, você pode, tá? Vamos ver pelo produto vetorial aqui. IJK. Aí eu vou pegar os vetores diretores, né? O menos 1, 0, 1. E menos 1, 1, 0. Bom, isso aqui vai dar o vetor de equação. Vamos lá. A primeira coordenada vai dar 0, menos 1. Segunda vai dar menos 1, menos 0. Então, menos 1. E a terceira vai dar menos 1, menos 0. Menos 1. Esse aqui é um vetor diretor do plano. E 2. Né? Bom, claramente M e N são paralelos, né? Porque um é o oposto do outro. Tá? Como N é igual a menos M, os planos π1 e π2 são paralelos. Aí assim, agora eu tenho que calcular a distância de um ponto até um ponto do outro. Até o outro plano, né? Aí você pode fazer o que? Você pode pegar um ponto no plano π1, calcular a distância dele até π2. Só que para isso você precisa a equação geral do plano π2, né? Ou posso fazer o contrário, não. Já tem um ponto no plano π2, que é o ponto 2, 0, 0. Eu vou calcular a distância dele até o plano π1, tá? Então, note. Vou chamar de que esse ponto? O ponto 2, 0, 0 pertence ao plano π2. Logo, a distância do plano π1 ao plano π2 é a distância do ponto Q ao plano π1. Aí você vai botar em módulo, né? Lembrando que a equação geral do plano π1 é x mais... Eu tenho que botar igual a zero, tá? Para usar na fórmula. Então é x mais y mais z menos 5 meios igual a zero, tá? Então você vai somar as coordenadas do Q, né? Então vai ficar 2 mais 0 menos 5 meios em módulo dividido pela raiz quadrada do vetor normal do plano π1, que a gente tem lá é o 1 quadrado. O vetor normal é 1, 1, 1, né? Vamos essa conta aqui, ó. O numerador ali vai ficar... O denominador fica raiz quadrada de 3, tá? No numerador, vamos fazer aqui no cantinho, ó. Isso é 2 menos 5 meios. Tá? Esse 2, você enxerga ele como 4 meios, né? Então isso aqui dá menos meio, né? Então isso aqui vai dar módulo de menos meio. Então isso é meio sobre a raiz quadrada de 3. É 1 dividido por 2 vezes a raiz quadrada de 3.
tá? Bom, gente, então a aula de hoje era isso, tá? Com isso a gente encerra essa parte do nosso curso de cálculo de distâncias, tá? Aí na próxima aula a gente começa a estudar as quádricas, desculpa, as cônicas, tá? Então a gente se vê lá. Até mais.